Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Educação e Diversidade. Hoje, nessa aula de hoje, nós veremos Pedagogia e Diversidade e Realidade Educacional Brasileira no que tange esse tema. Então, primeiramente, é bom nós identificarmos o que é educação e diversidade e no que isso diferencia de educação inclusiva. Educação inclusiva é um tema amplo, né? É um tema bem complexo, mas a educação e diversidade ainda consegue ser muito mais amplo do que isso, porque lida com questões raciais, com questões culturais, né? Então com questões religiosas. Então esse tema diversidade, ele se torna muito mais amplo e complexo do que o tema educação inclusiva, que também vocês terão essa disciplina. Educação inclusiva, quando nós tratamos sobre ela, a gente trata geralmente em relação àquelas crianças e adolescentes ou adultos com necessidades educacionais específicas, né? Claro que a gente abrange um pouco mais, só que esse tema, quando ele se enlarguece mais essa discussão, ele já entra para a educação e diversidade, tá bom? Então, esse respeito ao que é diverso, ao que é diferente, né? Então, nós tratamos muito mais isso nessa disciplina do que na educação inclusiva, tá bom? Então, vamos começar por conceituar o que é diversidade, para nós entendermos melhor. O termo diversidade designa a qualidade ou condição do que é diferente. Então, que diferenças são essas, professores? Existem diferenças de opiniões, de costumes, de comportamentos, de valores, de sexo. Todas essas diferenças, elas são sim contempladas pela educação e diversidade. Então, aqui um exemplo. Na educação inclusiva, dificilmente eu trato sobre opiniões, né? Eu trato sobre você respeitar a opinião do outro. Na educação e diversidade, o professor, apesar dele ser autoridade na sala de aula, ele precisa respeitar as opiniões, por mais distintas que sejam, ele precisa respeitar, e respeitando essas opiniões, ele pode trazer o aluno a refletir sobre elas, se é que o professor, ao respeitar essas opiniões, ele as considera, por mais que sejam opiniões, ele as considera nocivas, pejorativas, mas cabe ao professor conduzir esse aluno à reflexão sobre aquela sua opinião. Nunca impor uma opinião como se aquela fosse a verdade absoluta. Então, respeito à diversidade é exatamente isso. Claro que se eu tiver um aluno em sala de aula que tem uma opinião sobre Hitler, né? Ultimamente esse assunto veio na internet aí. Então, mas eu tenho um aluno na sala de aula que ele é a favor do nazismo. Ele admira o Hitler, ele faz apologia ao nazismo. Claro que como isso é crime, eu preciso deixar bem claro para meu aluno que isso é um crime previsto na Constituição brasileira, que não se deve fazer apologia, ou seja, defesa desses símbolos por conta da sua da tragédia que aconteceu com os judeus, principalmente por conta do nazismo. Então, eu preciso levar meu aluno a refletir melhor sobre isso, para através da reflexão ele entender que aquilo é um crime, né? E que aquilo não se sustenta como sociedade. Então, toda e qualquer opinião que vá, no caso do nazismo, que vá tolher, não só tolher, mas que vá dizimar um determinado povo por conta do seu jeito de ser, da sua cultura e valores e opiniões, isso não é válido, isso é inválido, isso não deve ser defendido por ninguém. Mas aí o professor, como a autoridade na sala de aula, precisa levar o aluno a refletir sobre isso, né, sobre até essas opiniões. E eu peguei um caso extremo de uma opinião lá absurda, mas existem opiniões políticas, por exemplo, hoje, entre direita e esquerda, Bolsonaro ou Lula. Então você tem na escola, às vezes, opiniões diferentes,
que cabe ao professor, de maneira neutra, isenta, com ética, levar os alunos a refletir melhor sobre suas opiniões, tá bom? Seja ele de esquerda ou de direita, cabe ao professor lapidar essas opiniões, fazer com que o aluno reflita, entenda que nenhum dos lados é completamente certo ou completamente errado, porque são teorias, são ideias criadas por homens que também são falhos, são, de certa forma, tendenciosos, e por isso não há uma verdade absoluta ali. Então, cabe ao professor fazer essa condução e não impor, não, o Bolsonaro é genocida, Lula é ladrão. E pronto, e acabou, e não acabou por aí, nós precisamos discutir isso. A escola precisa ser protagonista nesse sentido. A escola está deixando de ser protagonista e, ao fazer isso, está transferindo para a internet, né, esse protagonismo. Então, os adolescentes, os jovens, os adultos se formam sobre qualquer coisa na internet, e nós sabemos que a fragmentação do que é posto na internet dificulta o entendimento de forma tendenciosa. Existem bolhas digitais que as pessoas participam, e essas bolhas são tendenciosas, é claro, por isso que são chamadas bolhas. E as pessoas não entendem o outro lado, eles só entendem o seu lado, só compreendem o seu lado, e aí vão ficar cada vez mais distantes da realidade, logo distante do respeito à diversidade, tá bom? Tudo isso, esse preâmbulo todo, essa iniciação toda que eu estou fazendo com vocês, para vocês entenderem o que é diversidade e a dificuldade que nós temos de respeitar isso. Então, pode ser definido como um conjunto de diferenças e de valores entre os indivíduos da sociedade, também pode ser isso. De acordo com Sacristã, em 2002, definição de diversidade está pertinente com as aspirações dos povos e das pessoas ao direito de liberdade para exercer sua autodeterminação. Então, cada povo tem uma diversidade cultural, religiosa, de costumes, de comportamento, que faz com que esse povo seja único, que esse povo seja identificado. E essa identidade que vai ser estranhada por outro povo que também tem outra identidade. Então é justamente isso. Então, o perigo que eu falei das bolhas digitais, o que são bolhas digitais? Para ficar melhor. Você que tem uma conta no Instagram, você só tem amigos que, de certa forma, compartilham a mesma opinião que a sua. Você dificilmente tem amigos que criticam a sua opinião, porque você quer ver ali curtidas, você quer seguidores que curtam o que você faz, que parabenize e tudo mais. Nós chamamos isso de bolhas digitais, que você nunca vai saber da opinião contrária. Você sempre vai saber de pessoas que pensam iguais a você, né? Então, esse é o problema, porque você fica distante do outro lado, que também tem uma verdade lá, só que você não sabe. E o que isso tem a ver com povos e identidade? Então, quando um povo tem uma identidade, aquela identidade pode ser vista por outro povo que não a conhece, ou que é muito distante daquilo, como uma aberração, como algo ruim. Mas nada mais é do que uma identidade, tá bom? Então, qual é o lugar onde eu aprendo a respeitar tudo isso? Claro que tinha que ser em qualquer lugar, mas a escola é um ambiente onde eu, através das disciplinas, das discussões, da postura dos professores diante daquele tema, isso tudo vai fazer com que eu reflita melhor sobre o quão diferente eu sou do outro, e isso é bom, né? Cada um ser diferente, e o que aquela cultura, por mais diferente que ela seja da minha, ela tem a me ensinar, e também o quanto ela é importante para as pessoas que participam dela. Então, é essa discussão que tem que ter na escola. No âmbito das políticas públicas educacionais, a diversidade surge como um tema relacionado ao direito de formar, de construir o indivíduo social. Claro, toda e qualquer política pública educacional, quando trata de diversidade, ela quer formar o homem para viver em sociedade. Por quê? Porque nós saímos de um núcleo social chamado família. É o primeiro núcleo social. Nós temos o embrião da sociedade, esse embrião é a família. A família é de onde sai o ser que vai para a escola
e para as outras instituições. E nós sabemos a dificuldade que a família tem hoje de lidar com isso. Então, o que as políticas educacionais, as políticas públicas educacionais fazem? Elas trabalham formas de receber essa criança da família e, em conjunto com essa instituição, formar esse cidadão, construir esse indivíduo para que ele conviva em toda a sociedade. O Brasil, por exemplo, é um país diverso. Nós temos nós temos costumes no Rio Grande do Sul que nada tem a ver com Pará, com Piauí, com Maranhão, por exemplo, e que eu tenho que formar esse cidadão para viver em sociedade que respeite todas essas nuances culturais e faça com que eu também seja respeitado por esses povos, né? Então, é esse o objetivo das políticas públicas, de trabalhar a diversidade e a formação do indivíduo. Portanto, a diversidade surge no sentido de orientar e organizar a prática educativa de modo que fique dotada de conteúdos para uma visão crítica onde é possível entender a cultura, a sociedade e os vínculos que a constroem. Então, nada melhor do que para você respeitar alguém ou algo, você conhecer. Então, o que a escola faz? A escola mostra de onde surgiram as culturas, as sociedades e os vínculos de cada uma, para que eu, entendendo, compreendendo, eu respeite. Bom? A realidade educacional brasileira é a diversidade no ambiente escolar. Como é a nossa escola hoje? É de fundamental importância qualificar o professor para desenvolver seu trabalho com a pedagogia da diversidade. Hoje, nós vivemos ainda uma qualificação aquém do profissional da educação para trabalhar com a diversidade. Por exemplo, nós temos denúncias graves de professores doutrinadores, seja de um lado como do outro, mas professores doutrinadores. O que é isso, professor? Tanto na universidade como na educação básica, nós temos professores que não respeitam a opinião do aluno por ser diferente da sua. Eu não estou falando aqui de uma opinião nazista, não. Um exemplo claro, um professor que vota no Lula, ele entra na sala de aula e um aluno diz, olha, professor, e o professor falando de política, o aluno diz, quando eu for votar, eu vou votar no Bolsonaro. Então, qual é a postura de alguém que respeita a diversidade? O professor pode dizer, olha, aqui não é o lugar de manifestar voto, nem Lula e nem Bolsonaro, né? Não é o lugar de manifestar voto. Se vocês quiserem, a gente faz um debate sobre isso, eu trago os principais argumentos dos dois lados, mas aqui não é o momento de nós discutirmos essa política em quem vai votar em quem. Não é o lugar, né? Não é o local ideal. Mas esse professor jamais pode dizer, olha, pois você é um genocida, porque o Bolsonaro é um genocida, ele não comprou vacina, ele não sei... Aquele mesmo discurso que não vai trazer nada, que só vai demonstrar o quanto o professor ainda está desqualificado para trabalhar com a diversidade, nesse caso de opiniões. Aquele aluno tem sim direito à sua opinião, e o professor tem que dizer que aquele não é o local de discutir aquilo, mas respeitar a opinião do aluno. E pronto, acabou. Então não vai querer doutrinar o aluno, que você não pode votar nesse ou naquele. Do mesmo jeito, se tem um professor bolsonarista e um aluno diz que vai votar no Lula, porque você defende bandido. Não. A opinião dele, e também sugira um debate sobre isso, sugira mais informações sobre isso, investigue o passado de cada um. É assim. Então, independentemente de quem seja, o professor deve ser ético, proporcionar ao estudante uma aprendizagem de qualidade, pois o estudante deve sentir-se protegido e não sofrer nenhum tipo de discriminação. É exatamente isso. O aluno na escola, ele não é adulado, ele não é super protegido, mas ele é protegido. O que significa isso? Eu tenho que proteger o meu aluno para que, através da minha proteção, ele aprenda. E eu não posso, um protetor jamais discrimina. Então, como é essa proteção, professor?
É respeitando exatamente a sua diversidade. Por mais estranha que ela pareça aos meus olhos, desde que não seja crime, é claro. Por mais estranha que ela pareça aos meus olhos, mas eu preciso respeitar e conduzir esse aluno a melhorar, a apurar essa sua opinião. Porque às vezes em levar ele a apurar a opinião, ele até mude de opinião, mas não seja por mim. Não, seja a reflexão dele. Ele precisa refletir. A educação dos estudantes com necessidades especiais avançou expressivamente no Brasil nos últimos anos. Como eu disse, a educação inclusiva está dentro da educação e diversidade. Por isso que eu trato aqui alguns pontos. Devido ao acolhimento dessas crianças no ambiente escolar, propiciando a inclusão. Pronto. Aí a parte da diversidade eu falo da inclusão. Mas perceba que a diversidade ela vai além, como professor. De acordo com a Convenção de Guatemala, em 1999, promulgada no Brasil, afirma que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos que as demais. Esse avanço fez com que a educação reconheça, respeite e trabalhe com as diferenças, propondo uma qualidade de ensino de forma a atender às necessidades de todos os estudantes, sem exceção. Porém, nós temos problemas seríssimos em as pessoas entenderem que isso é inclusão. Isso não é inclusão, tá bom? Repito, nós teremos uma disciplina para falar só sobre inclusão, mas como a inclusão está dentro da diversidade, nós tocamos um pouco aqui. Não é inclusão, lá eu vou tratar melhor, não é inclusão, por quê? Porque a inclusão é muito mais abrangente, do ponto de vista da eficiência. A inclusão, ela não está apenas num prédio com corrimões, não. Uma inclusão, ela está no conteúdo, na metodologia, na adaptação, no reconhecimento. Isso é inclusão. Na oportunidade de aprendizagem, não só em receber esse aluno. Isso não é inclusão, isso é o primeiro passo de inclusão. Porque a educação é um direito de todos. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, né, o 205, talvez seja o artigo mais bonito, depois do 5º artigo, o 205, a educação é um direito de todos, e todos mesmo, sem exceção. Sem o acesso à educação, o indivíduo não é capaz de exercer a consciência da realidade em que se encontra e transformá-la, exigindo seus direitos e cumprindo seus deveres. No Brasil, algumas crianças deixam de frequentar a escola para trabalhar com os pais, sendo afastados do convívio socioeducacional. Então, esse trabalho infantil ainda atrapalha muito a educação. Nós precisamos resolver isso, mas isso não significa que seja ruim para a criança e adolescente terem algum tipo de responsabilidade. Não. O trabalho realmente que afasta, esse trabalho que afasta deve ser combatido. O direito à educação é um meio fundamental de preservar e reforçar sua identidade cultural. A educação tem a habilidade de, igualmente, promover a compreensão, tolerância, o respeito e a amizade entre as nações, grupos étnicos ou religiosos e pode ajudar a expandir uma cultura universal de direitos humanos. Olha, gente, nós temos disciplinas de fundamental importância para tudo isso. Vou aqui tratar uma disciplina que é pouco lembrada, que é pouco valorizada e que é descartada em algumas escolas, o ensino religioso. O ensino religioso, ele trata sobre a tolerância ao outro, aos grupos religiosos. Ele não é um ensino de uma religião católica, não. Ele é um ensino que vai tratar sobre o respeito que eu tenho que ter com aquele que tem outra religião, tá bom? Enquanto cidadão. O direito humano à educação, como definido na Carta Internacional de Direitos Humanos da ONU, reporta-se ao direito da educação como gratuito e obrigatório. Então, o Brasil já trabalhou isso, já tem isso em lei, já garantiu isso em lei para os seus cidadãos, de que o direito à educação gratuita e obrigatória. Então, isso fez com que o Estado dispensasse vários recursos para a educação através do Fundeb agora, né? Antes era o Fundef, agora é o Fundeb. E esses recursos eles precisam ser de ampla transparência,
né, de amplo envolvimento da sociedade, e também ele precisa atingir o local mais distante do Brasil, porque a Constituição garante um ensino público, gratuito e obrigatório. A obrigação do Estado, né, diante disso, o Estado tem um compromisso de respeitar, proteger e implementar o direito à educação. A atribuição de respeitar impede o Estado de trabalhar em contravenção de reconhecidos direitos e liberdades, interferindo ou constrangendo o exercício de tais direitos e liberdades. Então o Estado ele é proibido de fazer isso. O Estado deve resguardar a liberdade dos pais de escolher escolas privadas ou públicas para seus filhos e de proporcionar a educação religiosa e moral das suas crianças de acordo com suas próprias convicções. Então, a base da educação é a liberdade. Se a base da educação é a liberdade, eu como pai posso escolher matricular meu filho na pública ou na escola privada, e cabe a mim primeiramente, trabalhar a questão moral e religiosa do meu filho. Isso não significa dizer que ele não vai ter esses conteúdos na escola. A gente tem que separar bem essas coisas. Mas significa dizer que eu, como pai, preciso ser respeitado. Por exemplo, um pai adventista do sétimo dia, ele, por lei, tem direito a que seu filho não vá para a escola ao sábado, já que ele é um sabadista e ele não trabalha ou não estuda no sábado. Você concorda com isso? Você pode dizer, não concordo. Não, você não concorda, tudo bem, bacana, mas respeite. Respeite. E se você é um professor, cumpra a lei. Dê para ele a oportunidade de fazer a avaliação, qualquer outro tipo de coisa que teve no sábado, em outro dia, com as mesmas condições. É direito dele. Então, é um exemplo de como o Estado, nesse caso, respeita a opinião dos pais e não intervém. O Estado faz isso. Não significa dizer que o professor, às vezes, mal formado, mal informado, não vai fazer. Tá bom? Direito à educação, 4 princípios. Nós temos 4 princípios de direito à educação. Disponibilidade, o compromisso de dispor a escola básica como sendo obrigatória e gratuita, é sem dúvida um pré-requisito da efetivação do direito à educação. Possibilitar que as escolas básicas estejam acessíveis para todas as crianças propõe um considerável acordo, quer político, quer financeiro. Então, o princípio da disponibilidade. Outro princípio da acessibilidade. O mínimo dos governos é assegurar o direito à educação de forma a garantir o acesso em instituições educacionais existentes de meninas e meninos, bem como de mulheres e homens, com base no direito de igualdade e não discriminação. O acesso físico também às pessoas idosas e pessoas com deficiências. Então, isso é a acessibilidade. É o Estado garantir o acesso. Outro princípio é a aceitabilidade. O Estado é obrigado a garantir que todas as escolas estejam em conformidade com os critérios mínimos por si desenvolvidos, bem como verificar que a educação é aceitável tanto para os pais como para os filhos. Então, outro princípio da aceitabilidade. E o princípio da adaptabilidade. O que a escola ensina normalmente atende ao que a criança pretende em suas necessidades enquanto adulta, de forma que o sistema educativo deve permanecer ajustável. Então, a escola é viva, tem que ser. A escola é mutante, tem que ser. A escola precisa mudar. Por exemplo, na época em que eu estudei final da década de 80 e década de 90. Foram os meus anos de estudo. As profissões que nós olhávamos, querendo ser essas profissões, elas tiveram uma mudança absurda. Elas além de mudarem, além de mudar como a sociedade vê essas profissões, elas também se alteraram, elas também se modificaram. Então, é sempre assim, a escola forma cidadãos para o futuro, mas o futuro nem sempre é o mesmo. Entendeu? Então, cidadãos para o futuro, eu estou formando hoje pessoas para viver o amanhã, né? Basicamente, claro que eles estão vivendo o hoje, mas eu estou formando seres que viverão mais o amanhã do que o hoje. Essa é a pretensão da escola. Mas o amanhã nunca é igual.
O amanhã ele modifica, ele muda. Se o amanhã muda, a escola aqui, o hoje tem que mudar também. Precisa mudar, precisa alterar. Bom, porque os interesses vão mudando. Quantas profissões já não surgiram da década de 90 para cá? Quantas profissões já não tiveram sua desvalorização? Vou aqui dar um exemplo. Uma profissão que é de suma importância para qualquer cidade, qualquer sociedade, que é o direito. O direito ele garante a nossa liberdade. Né? Então, o advogado, ele luta pela minha liberdade. Ele luta pela minha liberdade. Significa dizer que é uma profissão genuína. Ó, saúde e liberdade são inegociáveis. Você não pode negociar saúde e liberdade, porque são básicos do ser humano. E médico e advogado. Então, quanto que o médico foi valorizado nos últimos anos no Brasil e quanto que o advogado foi desvalorizado? Então, nós precisamos olhar essas duas profissões de maneiras diferentes como elas eram olhadas no passado, tá bom? Só para dar um exemplo. O que nós vamos trabalhar na próxima aula, tá bom? Vamos trabalhar a formação de professores e o gênero e educação, tá bom? Formação de professores e gênero e educação. Por enquanto, essa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês receberão também uma avaliação e o material da disciplina, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.